há um desejo muito grande de Deus de consolar os nossos corações, há um desejo muito grande de Deus trazer resposta para as coisas que nós não conseguimos encontrar resposta. Abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2. Nós vamos lá para o versículo 7. Nesse versículo 2, nós temos aí o nascimento de Jesus, um decreto de César Augusto, o recenseamento, né? E o que é mais interessante é o nascimento de Jesus. Versículo 7 diz assim: e ela deu à luz a seu filho primogênito. Maria dá luz, capítulo 2, versículo 7. Maria dá luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Diga assim: envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus. Agradeço, ó Deus, por estar aqui, e que o Senhor, meu Pai, me faça como instrumento em tuas mãos, ó Pai, para que o que nós meditarmos nesta noite, ó Deus, sirva, meu Pai, como uma bússola, meu Pai, orientadora, ó Pai, para o nosso dia a dia, meu Pai, para o nosso dia comum, meu Pai, que nós possamos olhar para a vida, ó Deus, nos esperançar, meu Pai, sabendo que o Senhor Jesus nasceu, sabendo que Ele esteve aqui na terra como qualquer um de nós, mas Ele venceu a morte, ó Pai, Ele ressuscitou e nos garantiu a vida eterna, ó Pai. Por isso há uma grande gratidão no nosso coração e no coração de cada um que aqui se encontra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero entregar também a vida do meu pastor José Pedro, pastora Rosana, aos meus amigos, ó Pai, pastores, ó Pai, pastor Vaguinho, ao pastor Ezequiel, meu Pai, e a todos, ó Pai, os meus entes queridos, em tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Nasce Jesus. Nascimento de Jesus, depois de um período que eles fugiram, tal, Jesus está aqui, e é envolvido em pano, e é colocado numa manjedoura, um lugar muito simples, muito simples. Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, colocado num lugar muito simples, bem simples. Jesus, que estava na criação do mundo, Jesus que naquele diálogo fala assim: façamos o homem como nossa imagem e semelhança, estava Ele lá. Ele estava junto. Jesus que quantas decisões, vamos livrar o povo do Egito, Jesus estava ali junto. E agora Ele nasce. E nasce de uma maneira muito simples. O povo judeu esperava o Vingador. O povo judeu esperava que fosse Jesus o homem, mais ou menos assim, tipo Sansão, sanguinário, sabe? Aquele cara que ia partir para cima, aquele homem que talvez no nascimento dele o céu se abrisse, no nascimento dele as estrelas iam rodar de lá para cá. Mas é interessante, 3 magos conseguiram perceber esse Jesus. O que nós aprendemos com isso? É que preciso ter sensibilidade para perceber Deus. Sensibilidade. Jesus, Ele não está nas coisas extraordinárias as quais a gente imagina. Deus está nas coisas mais simples que nós podemos perceber. Sabe, filho, às vezes a gente pensa que Jesus está naquelas fogos de artifício, como se fosse.
o show pirotécnico, né, que a gente chama. Não, mas Jesus, ele está no seu bom dia. Jesus está no seu abraço, aquilo que foi dito. Sabe, Jesus está quando a gente se encontra e você me dá um abraço lá na sede e eu falo assim, puxa, que abraço mesmo. Jesus está nesse abraço. Jesus está, irmãos, no copo de água para o sedento. Jesus está nas coisas mais simples. Jesus está no meio de nós. Olha que coisa linda. É nas coisas simples. É muito simples. Às vezes se fala tanto em teologia e tanta coisa. Sabe por quê? Porque Jesus está num coração humilde. Assim como a manjedoura. Talvez a gente, como o povo judeu esperava, esse Jesus, essa figura davídica, sanguinária, ruim e vingador, nós vamos matar os romanos, a gente vai, não, eu não vou matar, eu vou morrer. Como é que a gente consegue conciliar o meu Salvador? Mas eu me atentei à questão da manjedoura, do lugar simples. Eu me atentei ao que há de mais nobre na vida de cada um de nós. É a simplicidade e a dignidade. Riqueza. Quantas pessoas são ricas? Estão na onde hoje? Não. O caminho de Jesus é trilhado pela simplicidade. O caminho de Jesus é com sabedoria, mas é com muita simplicidade. Eu fico imaginando, permita-me imaginar, o caminho de Jesus é água na moringa, no copo de barro. Aleluia! Glória a Deus! Tu és santo, Senhor. Oh Deus! Aleluia! Às vezes nós esperamos mesmo de Deus tanta vingança. Se prega Jesus com certo ódio. O meu inimigo está, não, ele não pregou isso. Ele vai e fala assim, não, meu querido, o seu inimigo não está debaixo dos seus pés. O seu inimigo é aquele com quem você tem que amar. O seu inimigo não é aquela pessoa em que você vem num culto desse e fala assim, eu vou entregar em oração para que Deus cuide da vida dele. E esse cuidar da vida, a gente abre um parênteses, é matar mesmo. Não, o seu inimigo é para você colocar na oração e falar assim, Deus, traga ele para tomar essa água nessa morinha. Sabe, Jennifer, Deus, Jesus, eu não sei como te apresentar um Jesus, mas eu quero te apresentar um Jesus maravilhoso. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz. Mas Ele é muito simples. Ele não está no rebuscar das palavras. Ele está, como eu disse, no bom dia, no abraço, no aperto de mão. Ele está e nós temos a sensibilidade de que Ele está perto de nós. Porque Ele busca em cada um de nós. Bem-aventurados são os humildes, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados somos nós que buscamos a Deus, mas com simplicidade, sem vingança, sem ódio, sem aquele negócio, eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou fazer. Não. E é interessante porque quando Jesus quer falar de simplicidade, quando Ele quer falar de que nós podemos estar bem perto dEle, Ele fala do nosso coração. Porque a manjedoura acolheu o Filho de Deus.
A manjedoura acolheu o próprio Deus encarnado. E naquela manjedoura tinha uma mãe e um pai. E daqui a pouco surgiram mais 3 pessoas. E no nascimento, um dia tão escuro talvez, uma noite num lugar tão pobre, tão simples. Não é pobre, é simples, deixa eu me corrigir. Mas o que estava naquela simplicidade era a maior representação do poder de Deus que o mundo nunca mais conseguiu esquecer. O que estava naquela manjedoura mudaria o calendário do mundo, já. Depois daquele Cristo naquela manjedoura, tão simplesinha, tão humildezinha, o calendário da humanidade mudaria. As coisas grandes e belas e maravilhosas não estão na robustez com que elas se apresentam. A gente precisa tentar alcançar o coração do outro. A gente não precisa encantar as pessoas pelo que nós temos. Nós precisamos encantar as pessoas pelo que nós somos. Dentro de nós existe uma riqueza muito grande. Dentro de você tem uma riqueza muito grande. Dentro de cada um de nós existe uma riqueza muito grande. E essa riqueza é que o inimigo das nossas almas tenta surrupiar. Tenta colocar em cada coração o desejo amargo da vida. A desistência de todas as coisas. Mas nós devemos olhar para esse Jesus tão simples, que veio de uma forma tão simplesinha, mas veio para encantar o meu e o seu coração. Glória a Deus. Interessante quando ele diz assim no versículo 25 de Mateus 11: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Em algumas versões, aos humildes. Irmãos, não existe coisa melhor do que nós sermos reconhecidos por Deus. Deus olhar para o nosso coração, Deus olhar para mim e para você e ver humildade, porque Ele foi humilde. Ele se fez homem como eu, como você, e veio numa manjedoura simples. Às vezes a gente cria tanta expectativa da vida. As pessoas criam expectativa de tudo, como o povo judeu. Eu quero uma pessoa forte, e você cria tanta expectativa. E às vezes o que você quer está tão perto, porque é simples, mas é de Deus. É simples, mas tem glória. É simples, mas é notório. É simples, mas pode mudar a sua vida. Às vezes a gente fica querendo tanta coisa além dos nossos olhos. Mas é nas coisas simples que se manifestam a grandeza e a maravilhosa presença de Deus. 1 Pedro 3, do 3 ao 4 diz assim: o vosso adorno, ele falando, não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso das joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas. Veja bem, no íntimo do coração incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo. Manso e tranquilo, humilde, simples,
Às vezes o nosso estereótipo, a nossa maneira de querer ser, não é o que tem dentro do nosso coração. E aí nós voltamos de novo, nós precisamos voltar para a manjedoura. A nossa origem está na manjedoura. Aleluia. Nós precisamos olhar para Deus. Sabemos que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas se fez homem como eu e como você. Por quê? Porque Ele conhece as nossas dores. Um homem que veio, que passou pelo que passou, para diante do Pai falar assim: eu conheço as lágrimas deste homem, e eu conheço as lágrimas desta mulher. Eu conheço as noites que eles não dormem. Eu conheço a noite que ela não dorme, a noite que ele não dorme. Por quê? Porque eu estive lá. Eu estive lá. Eu fui como um deles. Irmãos, nunca se sinta desamparado de Deus. Nunca se sinta desamparado, porque Deus está ao seu redor. Deus está ao nosso redor. Jesus Cristo esteve no meio de nós. E é interessante porque às vezes nós queremos tantas coisas. Tanta coisa que nós queremos. Queremos isso e queremos aquilo, queremos isso e queremos aquilo. E na verdade nós devemos entregar a nossa vida a Deus e falar: Senhor, olha, tudo seja feito conforme a tua vontade. E a gente, quando fala sobre isso, eu não falo porque para você deixar de fazer as coisas. Nós temos que fazer a nossa parte. Você deve trabalhar, você deve estudar, você deve lutar pela vida. Mas nunca abandone a presença de Deus. Nunca saia da presença de Deus. Não existe nada que pague o preço da cruz. Não existe nada que possa substituir este sacrifício. Um sacrifício poderoso. Um sacrifício no qual Ele mesmo tinha ciência. Porque Ele diz assim: Pai, que seja feita a tua vontade. Mesmo em meio ao sofrimento, Ele pensou assim: meu Deus, Ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É Jesus, o Filho de Deus, que nasceu, que veio de uma forma muito simples, que pregou um evangelho muito simples, que Ele diz assim: olha, amo a Deus acima de todas as coisas, e amo o quê? O teu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo é anular tantas coisas. Amar o próximo é quebrar tantos paradigmas que a gente cria. É desestruturar tantas formas que a gente vem trazendo de família. É quebrar tantas barreiras. Mas acima de tudo, é agradar a Deus. É agradar a Deus. E nós precisamos agradar a Deus. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Olha que lindo. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha que coisa linda. Quem fala isso? Quem fala isso é Jesus Cristo em Mateus 5:5. E ele fala isso por quê? Porque no coração dele, o próprio livro de Filipenses vai falar sobre isso, que ele desfez de tudo, de toda a glória, para ser como eu, para ser como você. Desfez de toda a glória. Ele poderia falar: Pai, olha, prepara para mim um cavalo bom,
prepara para mim um berço de ouro, porque tem muito ouro lá. Prepara para mim um jantar de gala, porque eu vou nascer. Prepara para mim, né? Ele poderia falar isso. Não, mas desde o princípio, ele vem na simplicidade. Porque a simplicidade, irmãos, nos faz conhecer melhor a vida. Ao arrogante, há toda uma renúncia. Ao prepotente, há um repúdio. Existem pessoas que tão arrogantes e prepotentes que muitas das vezes você evita ter uma conversa. Mas aquele que é rei, aquele que foi rei e é rei sobre todos nós, veio de um lugar tão simples. Tão simples. E ele nos ensina assim: sejamos simples, sejamos sábios, sejamos prudentes. Tudo isso ele ensina, para que nós possamos descobrir o caminho que nós devemos andar, para que nós possamos com clareza caminhar nesse caminho. Vai ser redundância, mas é isso mesmo. Caminhe com simplicidade. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Olha que coisa, Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Veja, a recompensa de ser humilde. E é interessante temer ao Senhor, porque nós vivemos um mundo tão contramão, tão oposto a tantos valores, e principalmente os valores do céu. Cada vez mais difícil você dizer assim para as pessoas: entrega isso em oração. Porque muitas pessoas estão tomando decisões por conta, muitas pessoas estão fazendo da vida dela, tomando decisões precipitadas e tantas decisões. E quando nós devemos, conforme nós lemos aqui, que nós devemos ter essa humildade. Irmãos, hoje eu estava conversando com uma pessoa e disse assim: irmãos, que nós não precisamos, às vezes se fala tanto em demônio, nós não precisamos do demônio para nos destruir. Basta que a gente tome as nossas decisões partindo do princípio de que tudo é muito relativo. Relativize a vida. Isso é relativo, pastor. Isso é relativo. Vai relativizando a vida. Isso também não é tão assim, pastor. É isso que eu quero dizer. Isso não é tão assim, isso não é tão assim. Quando nós lemos aqui que a recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, honra e a vida. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:12. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:2. Porque aquele que fala de amor foi amor. Aquele que fala de humildade foi humilde. Porque foi de um lugar muito simples. Foi enrolado num pano. É que veio o nosso Salvador. O que nós esperamos? O que nós esperamos? Porque esse Deus, esse Jesus Cristo, dessa manjedoura, desse lugar tão simples, espere de cada um de nós um coração simples e que reconheça que Ele é Jesus, o Salvador. Que nós possamos nos dobrar diante desse Jesus, não porque Ele precise disso. Ele não precisa disso. Ele é amor, Ele é absoluto. Ele é absoluto.
Mas ele passou por aqui, para que eu e você, nós pudéssemos ter a vida eterna. Passou pela cruz, veio simples, como um homem simples. Quando a família de Jesus vai ofertar ao Senhor, a oferta mais simples era a oferta do Senhor Jesus. Jesus está do lado do gasofilácio. Ele contempla a oferta mais simples da viúva pobre. Mas ele não contempla a oferta. Ele contemplou o coração dessa mulher. Por isso que ele diz, ela ofertou mais do que todos. Por quê? Porque da humildade. Porque, irmãos, é da humildade que se produz as riquezas para esse mundo. É de um coração humilde, de um coração que reconhece as necessidades, é de um coração que reconhece a própria fraqueza, de um coração que sabe que nós não somos nada diante de Deus. É desse coração é que geram as melhores palavras de consolo. É desse coração é que gera o melhor abraço, conforme eu disse. É desse coração é que gera o conforto para a alma aflita. Porque não pensem em vocês, como eu já disse, Deus, Ele se manifesta através de cada um de nós. Como é que pode um coração que não está arrependido? Como é que pode um coração que não está humilde, um coração que não está mudado? Por isso é preciso se humilhar diante desse Deus e falar, Senhor, me dá um coração novo. Porque Tiago vai falar, eu sempre falo isso aqui, Tiago vai falar, olha, da mesma fonte não pode jorrar duas águas. O seu coração é um coração que tem Cristo? Amém ou não amém? Amém. Então não pode jorrar duas águas. O coração de Cristo nunca jorrou duas águas. Porque antes de morrer, Ele ainda vai e diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse Cristo, antes de morrer, ainda diz para o ladrão que está do lado dele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele ainda salva. Esse é o Cristo da manjedoura. Esse é o Cristo que quer mudar o meu e o seu coração. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso está em Colossenses 3,12. Irmãos, esse é o perfil. Esse é o perfil de cada um de nós que serve a Deus. Esse tem que ser o perfil. Por isso que eu falei das duas fontes. Não dá para não dá para ter duas fontes. Não dá para ter duas fontes. É difícil para qualquer um de nós, que quando sai de um culto ou sai de uma oração, chega em casa e começa a falar palavrão. É difícil para qualquer um de nós, quando a gente sai daqui e a gente não testemunha o que a gente fala. Porque ele diz, repetindo, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Amado por quem? Por Jesus Cristo. Revistam-se de profunda compaixão. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A gente já está quase terminando, diz assim em 1 Pedro 5,6. Portanto, meus irmãos, humilhem-se sim, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Olha, humilhem-se sim, debaixo da mão de Deus. E é interessante, quando a gente fala humilha, talvez algumas pessoas não consigam entender essa questão da humilhação diante de Deus.
essa humilhação diante de Deus é a que nos traz alegria e crescimento. Essa humilhação diante de Deus talvez como é uma palavra talvez que a gente coloque como humilhação, mas na verdade é o encontro com Deus, é você se aproximar bem perto, muito perto desse Deus, através da sua oração, através do seu dobrar o joelho, é a forma que você faz com que Ele esteja muito perto de você. E é interessante porque humilhar diante de Deus não é um Deus que vai olhar para você e falar assim: filha, você cometeu esse pecado, esse, aquele. Não, Ele vai abraçar você e vai dizer assim: eu te amo tanto, eu só estava esperando você. Glória a Deus. Esse é o Jesus da manjedoura. Tão simples, pastor, eu tenho que fazer uma campanha. Não. Onde você está nessa hora, basta que o seu coração receba esta mensagem, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Glória a Deus. Pois assim diz o alto e sublime de Deus, que vive para sempre, cujo nome é Santo. Aleluia. Ele diz assim: habito no lugar alto e santo. Olha que lindo, Isaías 57:15. Mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Que coisa linda. Deus se desfaz da sua glória, como Ele se desfez, como o próprio Jesus Cristo se desfez, só para entrar no meu e no seu coração. Que lindo, que coisa fantástica. Eu quero que você saia aqui desta noite sabendo que se você der lugar para esse Jesus, se o seu coração se transformar nessa manjedoura simples, muito simples, você vai abrigar esse Jesus. Você vai abrigar. É interessante, a gente vai. É isso, porque é preciso simplicidade. Como eu disse, é água na moringa, no copo de barro. Aleluia. Muito simples. Glória a Deus. Mas é muito bom. Aleluia. Porque Jesus Cristo é assim. Jesus Cristo é muito simples. A complexidade da servidão a Deus não está em Jesus Cristo, está nos homens. A complexidade da servidão a Deus não está em Jesus Cristo, está nos homens que dificultam tudo, dos homens que não conseguem transferir o verdadeiro Evangelho. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Simples assim. Numa noite fria como essa, imagine uma sopa bem quente, você pegando aquela sopa simples assim. Jesus é isso. Você fala, mas isso parece heresia? Não, não é heresia. Jesus é simples, é muito simples, porque Jesus é o calor que aquece no frio, porque Jesus é o vento que sopra no calor, porque Jesus é a luz da noite, Jesus é a sombra do sol. Jesus é isso. Jesus é muito simples. Se aquiete em Jesus, na simplicidade de Jesus. Se aquiete com aquele som bem tranquilo. O salmista diz assim, Salmos 43, por que minha alma te perturbas dentro de mim? E hoje você pode dizer, não, minha alma, você não precisa e nem deve se perturbar dentro de mim, porque eu tenho Jesus dentro de mim, o Jesus da manjedoura, que acalma a tempestade,
o que acalma as tempestades dos corações, o Jesus que abraça, que ama a cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, agradecer a Deus por esta noite. É tão simples, é muito simples, e é um Jesus que nos ama, e que é interessante, porque quando Ele nos escolheu, quando Ele escolhe da maneira como nós estamos, porque a Bíblia diz que Ele é o oleiro. Então o vaso não tem que estar pronto, é Ele que molda. Tudo muito simples, mas que tudo seja feito com amor, que tudo seja entregue com carinho para o Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pedir para que Deus possa nos abençoar nesta noite. Você que ouviu esta pregação nesta noite, que gostaria de entregar a sua vida a Deus, a esse Jesus simples. Você que gostaria de entregar a sua vida a esse Jesus, em que Ele nos abraça todos os dias, e que Ele nos traz esse alento nos momentos difíceis. Você que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, que gostaria de vir aqui à frente, venha. Alguém gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Amém? Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta palavra, ó Deus. Agradeço a Deus porque o Senhor está conosco. Agradeço, Jesus, porque na cruz, ó Pai, foi pago um alto preço. E este preço, ó Deus, nos trouxe liberdade, nos trouxe a salvação. Este preço nos traz alegria que o mundo não conhece. Este preço nos traz a felicidade de podermos ter esses encontros que nós chamamos de culto, onde nós nos alegramos com a alegria dos que aqui estão, e onde nós também, ó Deus, choramos, ó Pai, com a tristeza, ó Pai, com o choro do que aqui estão também, ó Pai. E isso o Senhor chama de igreja, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa igreja. Obrigado por cada irmão que aqui se encontra, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que está assistindo, ó Pai, essa transmissão, ó Deus, via Facebook, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor alcance essas vidas, ó Pai. Que o Senhor dê, meu Pai, a cada um de nós uma semana tranquila, ó Pai, um final de semana maravilhoso, ó Deus, um feriado em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida e as famílias, ó Pai, que aqui se encontram, Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha entrar, meu Deus, com providência de cura, meu Deus, aquele que precisa, ó Pai, de uma cura, ó Pai, um milagre, ó Deus. O Senhor, meu Pai, é o Deus que cura. Por onde o Senhor passou, Jesus, o Senhor curou e o Senhor não deixa de passar. Por isso, ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos orar por esses pedidos. Eu quero pedir para o irmão Edson. Cadê o irmão Edson? Está por aí? Amém? Amém. Então, a Marilza vai... A Graça, vem aqui orar, a Graça. É isso mesmo. A Graça vai estar orando pelos pedidos. São pedidos de oração. Existem muitas situações aqui. Peço que você pegue nas mãos e apresente ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, igreja. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai Santo, Pai querido, como Senhor, nós acreditamos no Teu poder, Pai, na Tua palavra que diz que o Senhor tem todo o poder e autoridade nas Tuas mãos. O Senhor, Pai, que é onisciente, onipresente, Pai, onipotente,
O Senhor, meu Deus, que conhece cada pedido, cada vida, cada alma, Senhor, aqui representada. Pai, nós unimos a nossa fé e a nossa oração, Pai, para apresentar em Tuas mãos, Pai. Pedindo, Senhor, a Tua manifestação, Senhor, da Tua graça, Senhor, do Teu amor, do Teu poder, Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Honra, Senhor, a fé daqueles que trouxeram, Pai, numa situação assim simples, Pai, numa atitude simples, Senhor, de colocar um papel, um pedido aqui, Senhor, porque crê, Senhor, porque crê no Teu poder. Honra, Senhor, esta fé, Senhor, e manifesta, Pai, o Teu poder sobre a vida de cada um aqui representado, Deus. Que essas pessoas, Pai, possam ser testemunhas vivas desse Deus poderoso que o Senhor é. Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os pecados, Senhor, que nos cerca todos os dias. Pai, pelo Seu amor, pela Sua essência, Pai, pela Sua bondade, Senhor, atenda esses pedidos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que não somos merecedores, Pai, mas o Senhor, Pai, que é maravilhoso. O Senhor, meu Deus, que nos criou, que nos escolheu, Pai, e que nos chamou, Senhor, para fazer parte da Tua família. Pai querido, o Senhor perdoe, Senhor, e abençoe, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos encerrar. Nós vamos ter, sexta-feira, nós teremos a Santa Ceia dos oficiais, obreiros e oficiais da igreja. Se esforcem para estar lá, tá? Sexta-feira, às 20 horas, na sede, ali no Jardim Nova Itaquá. Todos vocês se esforcem para ir. Agora, no domingo, nós temos a nossa Santa Ceia. A van vai buscar no lugar combinado. Também vai estar à disposição dos irmãos. Se esforcem para ir. Nunca deixem de cear, porque é importante, é muito importante estarmos juntos no momento de ceia. Levante suas mãos, vamos agradecer. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, e todos digam amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.